por que você acha que o São Paulo melhorou? Com o Crespo? É. Cara, eu acho que o Crespo, ele conseguiu entender os pontos fortes que esse elenco tinha. E aí, é lógico, ele já vinha no São Paulo na primeira passagem, já jogou com 3 zagueiros e talvez seja o esquema de preferência dele. Mas acho que ele conseguiu entender as características que o elenco tem e aí sim ele aplicou o esquema tático baseado nisso. Eu tinha um pouco a impressão de que o Zubeldia fazia um pouco o contrário. Ele meio que queria ter o esquema-chave na cabeça dele, que é o 4-2-4 ou 4-2-3-1, chame como quiser, ideia madre, e aí ele adaptava os jogadores ao esquema dele. E o Crespo, eu tenho a impressão que ele chegou fazendo justamente o contrário. Então, assim, se a gente pegar o elenco do São Paulo, o que a gente tem de pontos positivos, tirando todos os desfalques, obviamente, né? Os disponíveis ali. Uma zaga muito forte, porque a gente tem pelo menos 3 zagueiros que são os titulares, que na minha visão são muito acima da média, assim, são muito confiáveis. Dos melhores, né, que nós temos por aqui. Exatamente. Né? Do Sul, ele tem o Luciano, que na ausência de Caleri, Lucas e Oscar, sem dúvida nenhuma é o protagonista do time, e há muitos anos ele vem ocupando esse papel. E ele tem um volante, que é o Marcos Antônio, que desde a época do Zubeldia vem jogando muita bola. Então, na minha visão, o que ele fez? Bom, eu protejo o sistema defensivo com esses 3 zagueiros, sem improvisar Ferrarese de lateral e nem nada disso. Eu, protegendo isso, eu consigo deixar o Marcos Antônio um pouco mais livre para ele jogar. Porque lembra quando o Zubeldia tentou o Marcos Antônio e Bobadilha contra o Inter no ano passado, mas com linha de 4? Nossa, foi um desastre. Foi um desastre. O Alan Patrick deitou e rolou. Exatamente. Então, acho que ele pega o Marcos Antônio mais protegido para ele jogar mais solto, fazendo o que ele está fazendo. E o Luciano, num sistema de 4-2-4, que ele era meio camisa 10, tinha essa obrigação de preencher aquele latifúndio que costuma ficar no meio de campo, pegando a bola do pé do volante, levando para o ponta e não sei o que, muito longe do gol, ele pega e fala assim, não, o Luciano vai ficar perto do gol. Seja segundo atacante, centroavante, chame do que quiser, atacante, né? Acho que o Crespo é meio assim, atacante. Então, acho que ele potencializou os 3 principais pontos que a gente tem no elenco. Zaga, um volante muito técnico, que é o Marcos Antônio, mas menos pegador, então ele precisa de uma proteção. E o Luciano, que não tem essa obrigação de vir buscar e preencher um espaço muito grande do campo que fica aberto com esses pontas, né, que o Zubeldia gostava de jogar. E o Crespo colocando o Luciano lá. Ó, você vai dar os teus 3, 4 toques na bola, já com condição de finalizar, fazer uma tabela, alguma coisa. E aí, na minha visão, por isso que o time encaixou mais ou menos com as mesmas peças que tinham antes, entendeu? Mais ou menos isso. Né? Não sei se é mais ou menos o que vocês acham. É o que eu acho. Depois eu queria fazer uma pergunta em sequência dessa só. Tá, só mas pode a minha visão para completar. Eu acho que tem mais um detalhe interessante, que aí acho que é até mais autoral do Crespo do que 3 zagueiros, Marcos Antônio e Luciano, porque eu acho que esses caras já estavam bem, embora em locais meio diferentes. Acho que o time cai mesmo depois da lesão do Marcos Antônio. E aí machuca o Oscar na sequência, aí entra o Pablo, não entra tão bem, aí desconfigura tudo, acho que daí embaralha tudo. Mas eu acho que a dupla que me dava calafrios contra o Inter, nesse sistema, porque o Bobadilha caiu como uma luva, porque ele também tem uma dinâmica diferente dos outros volantes, né? Então ele complementa muito bem o Marcos Antônio nessa situação. Ele é menos, talvez, ágil, mas ele tem mais força. Ele bate bem da entrada da área. A gente tem que lembrar, né, porque o Bobadilha era titular ali na época da Libertadores. Ele fez gol contra o Nacional. Bobadilha, né? Luiz Gustavo e Bobadilha. Então, de fato, aí, cara, faz a pergunta porque eu tenho o meu temor. Esse é meu temor. Porque a pergunta do Tirone? Não, eu também tenho. Mas desse encaixe tão bom, precoce. Não, a minha pergunta seguinte sobre isso, então, você explica. Acho que é muito boa a visão sobre por que melhorou. E a pergunta outra é, por que houve um momento em que o trabalho do Zubeldia estava funcionando? Ele ficou 12 jogos sem perder, classificou o time em primeiro e tal. O que aconteceu no meio do caminho é que, assim, o meu olhar é que o jogo contra o Vasco foi um divisor de águas. Ali o trabalho acabou. E ali não tinha mais saída. O time já vinha ruim, já vinha mal e tal, mas ali, para mim, foi um ponto muito... um divisor de uma coisa para outra. Mas por que houve um tempo em que o trabalho do Zubeldia era bom? Eu acho assim, ó... Ou se você achava bom, não sei. Não, eu achei bom até um determinado momento. Eu acho que o Zubeldia me surpreendeu muito positivamente quando ele chega, porque eu, na época que o São Paulo estava procurando um substituto para o Carpini, eu achava que o São Paulo tinha que dar um upgrade um pouquinho maior.
E na minha visão, o Zubeldia era uma aposta menor do que o Carpini, porém ainda uma aposta. Não que o Crespo não seja. O mercado é assim, infelizmente, né? Mas logo que ele chega, aquela primeira escalação dele contra o Barcelona, que é meio que o 4-2-4 que o Carpini vinha fazendo, mais ou menos, o André Silva na ponta, Ferreirinha na outra. Isso. Eu Caleri falei, cara, Luciano. esse cara tá louco, porque o Carpini caiu exatamente por isso. E o Carpini caiu por não conseguir cumprir a ingrata missão de acomodar Lucas e Luciano juntos no time. E o Zubeldia chega meio que com essa missão. E ali ele me surpreendeu naquela primeira sequência positivamente, muito positivamente. Então, falei, bom, eu estava enganado sobre ele no sentido... Não que eu achasse ele um mau treinador, mas no sentido de ser uma aposta. Ele chegou e realmente, deu certo de cara. Começou a me desagradar um pouco a história dos cartões amarelos, cara. Porque eu acho que, assim... Tô com você. Alguns jogos, a presença dele era muito fundamental. E o principal deles, pra mim, obviamente que ele não ia adivinhar isso, era contra o Galo no primeiro jogo, cara. Perfeito. Ali, o estado 1 a 0 no psicológico... final, né? Não, e o estado psicológico do São Paulo, depois da morte do Esquedos, sem o comandante na beira do campo, o Cubeiras esperou 40 minutos do segundo tempo pra fazer a primeira alteração. Aí vão falar, o Lucas perdeu um gol embaixo da trave. Perdeu. Mas ali eu achei que faltou um pouco os caras olharem pra beira do campo e ter o Zubeldia ali naquela figura dele mais enérgica pra poder levar a coisa pra cima. Contra o Botafogo caiu como caiu, então assim, claro que o primeiro jogo escapou o primeiro tempo ali de tomar uma bordoada, porque ele escala 3 zagueiros com Rafinha na ala e Luiz Gustavo de volante. Então acho que isso chamou os caras muito pra dentro, tanto que no intervalo ele troca o sistema e o São Paulo responde no jogo. Mas depois do jogo contra o Botafogo, cara, eu senti que o trabalho dele foi meio que derretendo aos poucos, entendeu? E aí ele, na minha visão, ele permaneceu muito mais pela falta de opção no mercado ou por ter abraçado o projeto de fato da dificuldade econômica, né? e tudo mais, do que propriamente por um trabalho bem feito. E aí o paulista dele esse ano, cara, eu não... Porque a questão dos desfalques é, sem dúvida, uma justificativa muito legítima de que ele estava com muitos desfalques, etc., mas o São Paulo no Paulista, ele empata com o Red Bull com 1 a mais 45 minutos, ele empata com a Inter de Limeira com 1 a mais 45 minutos, empata com o Velo Clube, perde da Ponte no Morumbi, classifica contra o Novo Horizontino fazendo um jogo bem questionável. Tudo isso tinha todos os titulares à disposição, né? E aí eu acho que ele só não cai com a derrota pro Palmeiras por conta do erro de arbitragem, que ali meio que, a gente só foi eliminado por causa de um erro grotesco, de fato... Foi um erro grotesco. E aí decidiram segurar ele ali, né? E aí depois a impressão que eu tinha era de que, como eu falei no começo, ele queria tanto manter o sistema que aí, por exemplo, eu perco o Ferreirinha machucado. Eu não tenho outro Ferreirinha no elenco. Eu tenho o Luca de 17 anos. Mas eu vou colocar um moleque de 17 anos? Não sei. Aí, em vez dele pensar, eu vou mudar de esquema para, de repente, pôr mais um meio-campista ou um 3 zagueiros, alguma coisa. Não, eu vou pôr o Wendel fazendo a função do Ferreirinha. E, cara, o Wendel nunca vai fazer a função do Ferreirinha, né? Assim como o André Silva, o Rian Francisco nunca vão fazer a função do Caleri, assim como o Ferreirão nunca vai fazer a função do Lucas. Podem ter características parecidas em algum ponto, mas assim, acho que faltou ele abandonar um pouco a ideia madre e falar, cara, aqui já que eu não tenho esses jogadores, eu vou tentar adaptar um pouquinho pro que eu tenho. E aí ele foi meio que se perdendo. O jogo contra o Vasco, sem dúvida nenhuma, foi meio que a pá de cal ali mesmo, né? Em termos de ânimo ali, psicologicamente, a gente percebia os jogadores ali completamente entregues mesmo, e ali foi a derradeira, né?